Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais de Tarde em Sintonia. Hoje é dia, então, 31 de janeiro de 2023, é o último dia do mês de janeiro e estamos, então, em direto também agora, a partir deste momento, nas nossas redes sociais. Basta para isso, então, deslocarem-se ao Facebook da Rádio Sintonia para ouvirem mais uma edição do Governo da Opinião. Logo a seguir teremos então o regresso do Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos nacionais, depois de entregue numa semana. Os nossos craques do microfone tiveram também que ir ao departamento médico. É também um dos pontos que vai marcando um bocadinho aquilo que é a magia do direto. Um abraço para todos eles e, acima de tudo, para todos os ouvintes que nos acompanham todos os dias em 92 FM e por todo o mundo em radiosintonia.pt. Hoje, com o nosso painel com um convidado especial, já não estava connosco há algum tempo, é o Tiago Afonso, já está também aqui a chegar neste breves instantes o José Mourinho. Tiago Afonso, hoje temos aqui vários temas para debater, já vamos, vou aproveitar até para começar por aí por dizer quais são os temáticos que vamos falar. Vamos falar de um ranking de melhor município que esteve na base até nacional numa notícia da RTP e que vai merecer aqui alguma atenção dos nossos craques. Vamos falar também das Jornadas Mundiais da Juventude, sobre o evento e sobre também a polémica em torno do altar que custará mais de 5 milhões de euros. Vamos falar também das novas sondagens que dão pela primeira vez uma inversão no sentido de voto, em que o PS passa, ou melhor, o PSD passa pelo PS, mas que nos mostra também que se calhar não é o PSD que está a roubar votos. Já lá vamos perceber se é o PSD que está a ganhar votos, se é o PS que está a perdê-los. Vamos falar também sobre aquilo que é a guerra na Ucrânia e qual é que é o papel de Portugal no envio dos tanques Leopard e também qual é que é a estratégia da NATO para este conflito que se vive então na Europa entre a Rússia e a Ucrânia, com a invasão russa então já a ter várias semanas, vários meses. Estamos quase a fazer um ano. Mas Tiago, fala-nos um pouco então desde a última vez que cá estivemos, temos que dar aqui esta nota. Na última vez que cá tiveste a falar também um bocadinho sobre a segregação de freguesias, tiveste nessa dinâmica em Pigeiros, na altura na segregação da União de Freguesias de Caldas de São Jorge e Pigeiros. Fala-nos um pouco sobre esse processo. Na altura ainda estava-se na recolha de assinaturas, ainda ia à Assembleia de Freguesia e posteriormente iria aqui à Assembleia Municipal. Fala-nos um pouco sobre como é que tudo isso correu e qual é o ponto de situação. Sim, o processo está em andamento, já como todos devem saber, já ultrapassou a barreira, vamos chamar as barreiras da Assembleia de Freguesia, ou da Assembleia da União de Freguesias, já ultrapassou a barreira da Assembleia Municipal. Agora estamos à espera do veredito final da Assembleia da República, que entretanto também deve sair a decisão final, também para percebermos realmente o que é que será o futuro destas uniões ou destas desuniões, em que moldes é que ficarão após esta decisão, e também porque é necessário depois criar uma equipa de trabalho que prepare as próximas eleições autárquicas e que deixe tudo o mais preciso possível para que os novos presidentes de junta possam tomar funções com tudo aquilo que era a parte ou seja, toda a distribuição, seja ela de imobiliário, seja ela de documentação, seja ela de terrenos, seja ela monetária, que fique tudo o mais salvaguardado possível para que as freguesias que realmente requereram esta desunião possam seguir o seu caminho individualmente. Fala-nos também um pouco sobre aquilo que é o sentimento da população. Tiveste nesse recolha porta a porta, foi das poucas freguesias, a União de Freguesias neste caso, mas Pigeiros claramente teve um papel central nessa dinâmica de desagregação. Qual é que é o sentimento da população? E agora que passou essas barreiras, como tu elencaste, qual é que é o sentimento posterior? A população continua convicta daquilo que defendia? Eu penso que sim. O que nós sentimos na altura que andamos porta a porta foi algum desalento da população, que não sabia muito bem qual seria o futuro, e acho que neste momento também sentem o mesmo, porque também estamos a falar de quase 12 anos em que as forças políticas, principalmente estou a falar aqui de Pigeiros, que estiveram um bocadinho paradas, e de que forma é que vão ser novamente reativadas para o futuro da freguesia. Ou seja, isto também é sempre uma preocupação da população saber, ou seja, quem vai encabeçar
estas próximas eleições autárquicas, que é sempre, ou seja, aqui não está em causa a cor política que poderá vir ou não a chefiar a freguesia, está em causa as pessoas que poderão estar ou não disponíveis, lá está, estando fora dos holofotes e fora do ativo político da freguesia, é um bocadinho difícil agora poder reativar e virem com a energia toda que se calhar teriam há 12 anos atrás. E boa tarde ao José Mourinho. Bem-vindo. Desculpa, agora temos streaming, portanto a malta vê na mesma a chegar. Sim. Não vale a pena, não vale a pena entrar de fininho, por assim dizer. Não. Sim, mas para terminar, aqui também só esta temática, falar também daquilo que é o passo seguinte, passando na Assembleia da República, é preciso constituir uma equipa de trabalho. O que é realmente esta equipa de trabalho? Quem lidera esta equipa de trabalho? Quais são as funções? Já existe alguma noção concreta na União de Freguesias? O que é que irá acarretar tudo isto? Eu penso que, ou seja, esta equipa de trabalho, estamos a falar de pessoas da comunidade, não é? Que, estando não envolvidas politicamente, terão o papel de organizar toda esta divisória daquilo que era o antes, o pré-união de freguesias, e deixar tudo o mais preparado possível para o início de funções quando das eleições. Por isso não vamos pensar nisto como umas pré-eleições, porque as pessoas estarão ali de caráter voluntário e estarão a dar de si e a preparar tudo o que é necessário para o futuro da freguesia. Lembrar que, ou seja, não há eleições intercalares nas freguesias que desunirem. Caso Pigeiros e Caldas de São Jorge seja aprovada na Assembleia da República a sua desunião, será feita a criação de 2 novas freguesias, mas que irá apenas a eleições nas próximas autárquicas em 2025. 2025, sim. José Mourinho, bem-vindo aqui também, hoje com o Tiago Afonso aqui à conversa connosco. E vamos ser mais longas ao primeiro tema, que é relativamente a um ranking que terá tido a participação de Santa Maria da Feira, que até ficou bem cotado, não fossem apenas 20 participantes. Fala-nos um pouco que ranking é este e que se deu, que deu este ranking que teve uns miuçar em plena televisão nacional na RTP. Antes de mais, novamente, muito boa tarde ao Tiago Afonso, bem-vindo de novo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Filipe, e boa tarde a todos os nossos ouvintes e também aos seguidores das redes sociais. Relativamente ao primeiro tema e esta questão do ranking do melhor município para viver, que era assim o nome que este ranking tinha, o que me apraz dizer acerca disto é que os municípios e qualquer gestor público devia antes de entrar em qualquer ranking, em qualquer parceria, em qualquer candidatura, analisar bem naquilo em que se está a colocar. Porque neste caso estamos a falar... Pequeninas. Sim, as letras pequeninas, por assim dizer, do contrato. Estamos a falar aqui de um ranking que supostamente ia avaliar os municípios, ou ia avaliar do grosso dos 308 municípios que nós temos em Portugal, qual seria aquele que seria o melhor para viver numa série de categorias. Só que no final de tudo isto, dos 308, só 20 municípios é que fizeram parte desse ranking, e depois, quando os resultados foram comunicados, não foi esclarecida essa amostra, ou seja, tanto da parte do Instituto, que afinal não era um instituto, era assim uma associação criada por duas pessoas, por dois professores. Depois a associação tem os seus corpos sociais, mas tem aquele nome pomposo de instituto, quase para parecer que era uma entidade pública ou uma entidade ligada a um centro de estudos qualquer, mas na prática não era isso que acontecia. E outra coisa que me chocou nesta questão e neste processo, aqui honra seja feita a Santa Maria da Feira, que não foi por esse caminho, porque também acabou por não ganhar o prémio, ganhou só uma menção honrosa, mas há aqui, como é o caso, por exemplo, de Lagoa, em que o Presidente de Câmara, na própria mensagem de Natal, faz um anúncio pomposo dizendo que vale a pena investir no Concelho, porque o Concelho foi considerado o melhor município para viver em Portugal. Só que esqueceu-se de dizer
que dos 308 só 20 é que foram analisados, e neste caso Lagoa foi considerada a melhor no âmbito daqueles 20. Para além de tudo isto, ainda há outra agravante, que é a candidatura ou a entrada neste ranking, ou no estudo, na análise deste ranking, envolvia a aplicação de 15 mil euros ou 15 mil e poucos euros para que o município fizesse parte do estudo. É óbvio que num orçamento global elevado, como é o caso aqui do município de Santa Maria da Feira, se calhar 15 mil euros pode parecer pouco, mas mesmo assim são 15 mil euros que foram investidos para este estudo, ou para a participação neste estudo, e que podiam ser investidos na melhoria de alguma estrada, de alguma habitação social, de uma série de coisas, de investimento na cultura, de investimento em alguma associação, de apoio em alguma associação, e no entanto estes 15 mil euros foram parar a esta candidatura. Acho que um município, antes de entrar em qualquer tipo de estudo, tem que analisar, tem que estudar, tem que perceber se realmente, em primeiro lugar, o instituto ou a associação que promove esse estudo, qual é o historial dessa mesma associação. Depois perceber qual é que vai ser realmente a amostra, ou ao longo do processo ter essa informação, até porque depois o pagamento não era logo à cabeça, era só no final por causa da gala e depois da questão dos prémios. Ou seja, isto foi uma grandíssima embrulhada que deu para mostrar que muitas das vezes os municípios em Portugal, e isso preocupa-me, entram nas coisas quase porque sim, e porque alguém lhes vendeu uma ideia de que aquilo seria bom para o município entrarem num ranking qualquer, que no fundo era um ranking que não tinha legitimidade, porque com uma amostra de 20 municípios, lá está, se os resultados tivessem sido comunicados, fomos o melhor município num conjunto de 20 que participaram, as coisas eram diferentes. E depois também, se calhar se os municípios explicassem que estavam a pagar 15 mil, 20 mil ou 30 mil euros para estas candidaturas, se calhar as próprias pessoas, os próprios municípios já não davam tanta importância a este tipo de prémios que os municípios recebem. E nós estamos a falar agora aqui neste caso, que é um caso que envolveu o município de Santa Maria da Feira, mas nós muitas das vezes vamos ouvindo falar daqueles prémios Best Destination, etc, e todos eles envolvem uma candidatura que é uma candidatura paga. Agora, nunca ninguém foi aferir ao certo quantas candidaturas é que acabam por existir. Por isso, com este tipo de exemplos, as pessoas se calhar vão começar a desconfiar. Será que este prémio tem realmente legitimidade? Será que não tem? Porque é que os municípios estão a fazer este investimento? Porque lá está, 15 mil euros são sempre 15 mil euros. É como eu estou a dizer, há reparações nas estradas para as quais estes 15 mil euros podiam ser direcionados, há aspectos da ação social para os quais eles podiam ser direcionados, há aspectos da cultura para os quais eles podiam ser direcionados, e no fundo foram parar uma candidatura para um ranking onde no fundo é um ranking sem credibilidade nenhuma. É o que me apraz dizer no meio desta situação. Eu concordo contigo, mas acho os municípios muitas vezes, e como referiste, concorrem a este tipo de concursos e rankings numa perspectiva e eles sabem, e nós também temos essa noção, que são investimentos pagos e que muitas vezes atraem outro tipo de investimentos. Ou seja, vamos dizer que estamos a fazer um empréstimo a curto ou médio prazo, mas que muitas vezes poderá trazer outros benefícios ao município, desde a parte turística, a parte de procura de habitação, ou seja, tornar isto um destino apetecível. E às vezes estes pequenos... Sim, podem servir de input para isso. E acho que neste caso a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, neste caso, que foi um bocadinho por aí, esqueceu-se, lá está, de ler as letras mais pequeninas, e se calhar foi um bocadinho iludido pelo parceiro mediático deste ranking, que era o Jornal, sim, o Jornal de Notícias. O facto de estar, o Media Partner se calhar enganou algumas das... Poderia trazer ali alguma visibilidade maior ao município, não é? Em termos de mídia, e apostaram estes 12.500 euros mais IVA neste ranking, à espera de se calhar um prémio maior, não é? Apenas tivemos a menção honrosa
deixa-me ler aqui, tem a ver com menor volume de resíduos por 100 habitante. 100 habitantes, sim. Pronto, foi melhor que nada, não é? Mas também percebemos, e depois lá está, a transparência do próprio concurso levou a que, neste caso, a RTP fizesse uma pesquisa aprofundada sobre isto, e percebeu-se que não havia assim muita transparência, e claro que no caso de Lagoa, não é, fez transparecer aquela imagem que somos os maiores de Portugal, nunca referindo que a amostra é mais pequena ou que tivemos de pagar para isto. Ou seja, em termos de mensagem de Natal, fica sempre bem dizer que somos os maiores do mundo. Por exemplo, eu tenho aqui o cartaz da gala, da atribuição desses prémios, e na parte final, que é a parte dos parceiros, estava lá a menção ao INTEC, que era o tal instituto, e depois existia dois parceiros que podem ter induzido em erro, se calhar, os próprios municípios. Desde logo o JN como media partner e a própria Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que aparece aqui no cartaz como parceira deste instituto, e quem for ao site deste instituto do INTEC tem mesmo que escrever instituto, porque eu escrevi INTEC sem instituto e apareceu-me primeiro uma empresa de outra coisa qualquer que não tinha nada a ver com o instituto, por isso quem quiser saber mais tem mesmo que colocar instituto INTEC, senão vai parar a outro tipo de página. Mas lá está, se calhar estas duas parcerias sendo anunciadas pelo tal instituto podem ter induzido um bocadinho em erro aos municípios, mas mesmo assim, envolvendo dinheiros públicos, acho que os municípios devem tentar fazer um acompanhamento maior dos processos, e a partir do momento que consigam perceber que aquele processo se calhar não é assim tão transparente como poderia ser, ou neste caso o tal instituto estava-lhe se calhar a vender gato por lebre, a partir daí cortar as relações e cortar a própria participação. Mesmo o próprio JN, quando foi confrontado com a situação, a resposta foi do género: ok, nós não temos nada a ver com o assunto, nós só receberam, no fundo foi passado como artigo, mas era quase como se fosse publicidade paga, ou seja, artigos sem autoria, durante algumas semanas a falar sobre o estudo e sobre os municípios, mas lá está o JN, se calhar pela dificuldade que a imprensa vai passando, aceitou isto como uma publicidade paga, mas no fundo é preciso ser claro com os leitores e claro com os municípios, e lá está, aqui é o que eu estava a dizer. Santa Maria da Feira acabou por receber só uma menção honrosa, e se calhar não fez tanta menção a essa questão. Se calhar, se tivesse recebido um prémio, podia ter feito uma menção diferente a essa questão. Mas o caso de Lagoa é aquele velho caso de quase querer enganar as pessoas, e isso não abona a favor da transparência, e nós nos últimos tempos temos-nos confrontado muito com as questões de política, transparência, falta de transparência, e muitas das vezes à mulher de César não lhe basta ser séria, tem que parecer, e o caso de Lagoa, por exemplo, ficou muito mal nesta fotografia, ficou muito mal na própria reportagem da RTP, porque no fundo a reportagem da RTP acabou por colocar tudo a nu, e percebeu-se que deste ranking dos municípios só eram 20 os candidatos. Tiago, como é que sai o município de Santa Maria da Feira de tudo isto? Era isso que eu queria pegar. Eu acho que temos este lado, vamos dizer, menos bom do ranking e da amostra ser pequena, mas se calhar todos os aspectos que estão em consideração e que foram estudados podem e devem ser utilizados futuramente como uma ferramenta de gestão da própria Câmara Municipal, porque isto, ou seja, assenta em questionários e em chamadas telefónicas para munícipes do Conselho, e perceberem se estes dados que lhes fazem chegar, não é? Estes dados que foram analisados neste estudo, se poderão ter alguma salvaguarda futura, não é? Que possam ser melhorados, e nesse aspecto, ou seja, se o município gastou 15.375 euros neste estudo, vamos se calhar pensar nisto não como um ranking, mas sim como um estudo e como uma possibilidade de melhoria de alguns aspectos que fez o Santa Maria da Feira ficar apenas com esta menção honrosa, e que possa crescer a partir daqui. Por isso vamos pensar que se calhar foi um investimento até bem feito neste aspecto,
não no aspecto de show-off, mas no aspecto de procurar as melhores condições possíveis para os seus municípios. E no fundo aqui o tema ao qual o município obteve uma menção honrosa até pode é algo que nos pode pôr todos aqui, município e até a própria oposição, a fazer uma reflexão, porque está relacionada com a questão dos resíduos, mas nós sabemos bem que há uns tempos atrás tivemos cá um projeto piloto da recolha seletiva, e essa recolha seletiva acabou por nunca chegar a todas as freguesias como inicialmente se pensava que iria chegar a essas mesmas freguesias, e se calhar já tiveram sorte e só ligaram para certas freguesias. Para certas freguesias, se calhar a chamada foi direcionada para as freguesias que foram contempladas na altura por esse projeto piloto, que se calhar não foi tão bem explicado que seria um projeto piloto e que estaria restrito ao seu orçamento, e que toda a gente pensou que iria receber, que tudo isso iria chegar a todas as freguesias do município, e até agora a empresa em causa não fez chegar a todas as freguesias, e acho que é algo que até a própria oposição podia voltar a pegar aqui no tema e falar um bocadinho sobre isto e pôr este tema na ordem do dia, porque nós temos um concelho com duas realidades diferentes. Temos um concelho que, lá está, há zonas e freguesias do concelho que podem fazer a sua recolha seletiva, e há outras que não podem, porque não foram abrangidas pelo tal projeto piloto na altura, e quem está à frente das juntas de freguesia muitas vezes tem que aturar, entre aspas, os municípios que se vão queixar à junta de freguesia porque não receberam os elementos para essa recolha seletiva, e muitas das vezes quem acaba por passar por ter a culpa são as juntas de freguesia, quando isto é de um âmbito muito mais alargado, está relacionado com o município e sobretudo com o tal projeto piloto com a empresa. Penso que é com a Suma, acho que não estou a dizer nenhum, ao Sul Douro, acho que não estou a dizer nenhuma asneira. Acho que aqui foi curioso aparecer aqui a menção honrosa nesta matéria, e acho que até podia pôr as pessoas a pensar de outra forma também. É um tema que fica então na ordem do dia, com este ranking a colocar Santa Maria da Feira até em alguns rankings bem posicionados. A amostra é que podia ser um bocadinho maior, é também aqui a grande conclusão a que chegamos. Vamos a passar ao nosso segundo tema, um tema um pouco mais nacional, Tiago, que está relacionado com as Jornadas Mundiais da Juventude, que irão decorrer em Portugal entre 1 e 6 de agosto, e que está diretamente envolvido em várias celebras nesta altura, e tudo começou por causa de um altar, de um palco-altar que está a ser construído para o Papa. Já se ouviu falar em 4 milhões mais IVA, já se ouviu falar em 5 milhões mais IVA, certo é que passará aos 5 milhões, e há várias temáticas a abordarmos este assunto. Falamos daquilo que envolve os Jornadas Mundiais da Juventude, os custos envolvidos, quem é que suporta os custos, quando é que foi adjudicado este evento, quem é que esteve na gênese deste evento, tantas outras questões, e há uma que fica sempre no ar, que é quando estava sob fogo de João, tanto o Medina como o João Cravinho do Partido Socialista. Mais uma vez Costa tem algo que tira um pouco as atenções do governo. Tiago Afonso, tens a palavra. Sim, eu acho que é importante para esta discussão deste tema, que tem sido demasiado badalado nesta última semana. Acho que é importante esclarecer algumas coisas, nomeadamente, primeiro perceber, ou seja, que projeto é este, não é? O que é que são as Jornadas Mundiais da Juventude? Eu acho que os portugueses ainda não entenderam muito bem, até porque as entidades públicas e da Igreja que estão a pensar este projeto e as quais se candidataram a este projeto ainda não vieram esclarecer devidamente as populações. Acho que é importante nós termos noção das dimensões exatas deste projeto. E mesmo a comunicação social certamente ainda não esteve noutras Jornadas Mundiais da Juventude e não tem ideia clara das dimensões que isto trará e o impacto que terá em Portugal. Ou seja, estamos a falar de um evento ligado à religião católica, não é? Mas que trará jovens de todos os países. Estamos a estimar que seja 1,5 milhões de peregrinos oriundos de todo o mundo. Ou seja, é o maior evento alguma vez organizado por Portugal. Só para comparação, Lisboa tem cerca de 2,8 milhões de habitantes, ou seja, nesta semana das Jornadas Mundiais da Juventude, a população vai quase duplicar.
E acho que não temos muito bem noção deste impacto em termos de transportes, em termos da dinâmica normal da cidade. Isto não vai só acontecer em Lisboa, vai acontecer também as pré-jornadas na semana anterior, que vão estar um bocadinho espalhadas por todo o país. Só para terem noção, no Porto, na Diocese do Porto, são esperados entre 80 mil a 100 mil jovens que vão cá estar nas pré-jornadas. Isto obviamente que tem impactos sociais, tem impactos financeiros, e é importante esclarecer a população do que é que isto acarreta. É assim, eu não sou engenheiro, não é? Não sei quanto é que custa um palco, mas sei que certamente serão necessários muitos meios, muitos palcos para albergar todo este evento, e é importante que estejamos cientes, porque às vezes falamos de 5 milhões de euros e achamos muito, e é muito dinheiro, mas se formos a fazer a comparação, por exemplo, com o palco do Rock in Rio, não é, que é desmontável, ou seja, no final do seu evento aquilo é desmontável e custa 16 milhões. Ou seja, estamos a falar da construção física e da reestruturação de um espaço de Lisboa que vai ficar e tem um custo de 5 milhões. E agora, indo um bocadinho à gênese do projeto, isto não foi a Igreja Católica Portuguesa, não é, que decidiu avançar e se candidatar às Jornadas Mundiais da Juventude. Isto foi o nosso Presidente da República, o Dr. Marcelo, que achou, e bem, não é, que as Jornadas Mundiais da Juventude poderiam ser um excelente input a Portugal, e decidiu convencer na altura o Patriarca de Lisboa, não é, o Manuel Clemente, a receber e a candidatarem-se a este projeto. O Patriarca, na altura, muito reticente, porque sabia exatamente o que é que isto acarretava, tentou dissuadir o Presidente. O Presidente não quis baixar os braços, então foi falar com o chefe de Estado e foi falar também com os municípios e com os presidentes de junta, os presidentes de Câmara, nomeadamente, na altura, o Medina. Ou seja, isto foi um acordo em 3 ou 4 partes que levou a que Portugal se pudesse candidatar e que ganhasse. Ou seja, desde julho, penso eu, de 2019, que nós temos o resultado. Isto foi no final das Jornadas Mundiais do Panamá. Sabemos o resultado, que Portugal foi toda a gente eleito. se lembra do vídeo do Presidente. Conseguimos. E foi ali muito bem que quis levar isto para a frente, mas também agora vemos um volte-face na semana passada, em que a 25 de janeiro diz que ligou com Carlos Moedas, que está ciente dos custos e da sua aplicação, e logo no dia a seguir, afinal, diz que os custos são demasiado elevados e que a Câmara Municipal e o Estado devem recuar nos valores. E também é importante salientar uma coisa: na altura, quando estas 4 partes, principalmente as partes públicas do Governo, decidem avançar com este projeto, decidem também que a gênese será uma remodelação de Lisboa, ou seja, vão alocar o investimento necessário a zonas de Lisboa que necessitam de remodelação e que vão aplicar o investimento necessário para que essas zonas possam prosperar em termos futuros. E agora vemos que estamos a poucos meses do evento, vemos que em termos financeiros é impossível negociar, não é? Porque não é possível agora pensarmos em abrir concursos públicos, não é possível agora tentar negociar valores, porque estamos a escassos meses do evento e não temos nada feito. E isto é culpa tanto do Estado, é culpa tanto da Câmara Municipal de Lisboa, como também é culpa da organização das Jornadas Mundiais da Juventude, que tem uma fundação fundada logo após o anúncio da candidatura vencedora, e estamos praticamente em cima e não vemos nada. E claro que a população, vendo estes números, não tendo bem noção
do que é que acarreta este investimento e o que é que isto poderá trazer em termos de crescimento per capita para Portugal no futuro. Claro que pensa assim, ok, se vamos andar a gastar 35 milhões ou mais nestas jornadas mundiais da juventude na Igreja, não é? Porque é sempre isto, o Cristo será a Igreja, porque foi, segundo aquilo que passa, foram eles que se candidataram. A Igreja está a ser penalizada e uma coisa que também devemos ter em consideração é, nós neste momento estamos a atacar a Igreja, estamos a atacar os católicos, aqueles jovens que estavam a pensar dedicar-se a isto e já estão a pensar neste projeto desde 2019, já estão desde setembro a trabalhar quase diariamente para este projeto e tentar arranjar famílias de acolhimento, arranjar transportes, arranjar alimentação, arranjar dinâmica dentro das suas freguesias e das suas comunidades. Agora se calhar vão ficar um bocadinho reticentes, quer na parte voluntária, quer na sua participação e quer na divulgação deste evento, e este evento poderá estar em causa a sua realização por causa de todo este mediatismo que vem denegrir um pouco. Achas que poderá estar em causa a realização em Portugal? Eu tenho algum receio disso porque lá está, ou seja, quando nós tivemos os portugueses, os jovens portugueses, porque isto, ou seja, apesar de ser um evento religioso, não existe nenhum crachá que nos diga que nós somos católicos e que temos de usar e que temos quase uma apólice que temos de lá colocar. Ou seja, qualquer jovem, qualquer cidadão português, e neste caso do mundo, pode e deve participar nestas jornadas. E também não é obrigatório, ao contrário daquilo que se ouve por aí, não é obrigatório o pagamento de uma inscrição. Esta inscrição faz com que nós tenhamos seguro, faz com que tenhamos o kit de peregrino e faz com que tenhamos acessos a transportes, alimentação e dormidas, e que possamos também ter alguns livres passos para, em termos culturais, podermos explorar a cidade e os seus arredores. Por isso, qualquer pessoa, se for de Lisboa, se for dos arredores ou se for de Portugal, pode frequentar o evento das Jornadas Mundiais da Juventude sem ter de pagar. Não é? Claro que fica sujeito a algumas limitações, se calhar ir ver o Papa, aquilo está distribuído, ou pelo menos sempre foi assim noutras jornadas, está distribuído por setores, se calhar ficarão num setor muito, muito atrás, onde a visibilidade para o palco será mais reduzida, mas sim poderá estar em causa a realização. Se calhar não é a realização, mas se calhar o sucesso que era esperado destas jornadas, porque também tivemos o exemplo, porque também muita gente falava sobre isso, que era o caso de Madrid, quando recebeu as Jornadas Mundiais da Juventude, o Estado não investiu um cêntimo neste evento. E a verdade é que o evento foi um bocadinho por água abaixo. Ou seja, e também agora pegando em Espanha, quando tivemos Barcelona, os Jogos Olímpicos de 92, tivemos exatamente o contrário. O Estado investiu 2 bilhões de euros na altura, também estamos a falar há 30 anos atrás, e remodelou completamente a cidade e hoje é uma referência a nível mundial. Ou seja, passou uma cidade que estava na recessão, passou para a prosperidade através do investimento que na altura o município fez. Por isso, temos aqui realidades diferentes, mas temos é de perceber realmente o que é que queremos fazer. Se queremos gastar dinheiro só por gastar e construir um palco por 200 ou 300 mil euros que seja desmontável e que no final fique apenas o aterro que lá estava, ou se queremos remodelar de Lisboa, se queremos crescer, se queremos investir. Eu acho que é esta um bocadinho a visão que falta aqui mostrar. E Portugal também tem de decidir muito bem o que é que quer fazer, se quer aqui continuar a reagir às coisas ou se quer agir com antecipação. Neste evento acho que está claro aquilo que vem acontecendo um bocadinho ao longo destes anos, que é estamos apenas a reagir e os
portugueses estão descontentes com isto. Já me uma introdução aqui bastante eloquente por parte do Tiago Afonso, a explicar-nos tudo que envolve estas jornadas. Há também aqui este papel que é a grandeza do evento, até que ponto é que os portugueses estão ou não conscientes daquilo que envolve. Estamos a falar de são expectáveis 1,5 milhão de pessoas para esse evento. Há uma imagem que é como se fosse o Santo António. Eu ouvi isto nas redes a dizer que imaginar a Alfama em Lisboa durante uma noite de Santo António. Agora imaginem Santo António vezes 10 durante 6 dias. Aqui é um bocadinho isso que é esperado, também o retorno financeiro, mas há aqui algumas pessoas que saem claramente mal no meio disto tudo. É importante lembrar que as jornadas era para ter acontecido em 2022. Medina tinha isto pronto para acontecer em 2022? Não sei dizer se o Medina tinha isto pronto em 2022. Há agora algumas pessoas que dizem que havia um projeto de um palco que custava X, custava 2 milhões, mas o que é certo é que nada disso estava adjudicado, nada disso estava em concurso público, nada disso andou efetivamente para a frente. Eu acho que aqui, quanto a esta questão das jornadas mundiais da juventude, eu acho que a discussão foi para caminhos enviesados. Foi e se calhar pela falta de explicação de uma série de coisas, a discussão foi quase para um mundo onde eram os católicos contra os não católicos, e aqui se calhar a situação poderia ter sido resolvida e podia ter sido passada para a opinião pública de uma forma diferente se existisse alguma pedagogia, se existisse sobretudo alguma clareza na explicação do investimento. Porque é diferente falarmos em 5 milhões para um altar-palco, outra coisa é explicarmos que desses 5 milhões o que é efêmero, o que é usado nas jornadas e vai embora, o que é que fica, para que é que fica, para que é que serve, o que é que do investimento dos 160 milhões que vão ser feitos para as jornadas vai permitir reabilitar zonas que eram aterros ou que eram terrenos a cair aos pedaços, o que é que, por exemplo, pode ser usado para melhorar a vida pública dos cidadãos, o que é que pode ser usado para melhorar a habitação dos cidadãos. Poucos se lembram o que era a Expo 98. Eu ia tocar nesse ponto. A Expo 98 recuperou uma série de terrenos que eram uma montanha de entulho. Só que eu acho que aqui o processo começa mal quando, depois de Portugal ter recebido as jornadas, não ter sido criada uma entidade, ou melhor, é criada a fundação, mas no fundo a fundação não fica à frente das coisas. E do lado do investimento público devia ter sido criada uma entidade, como foi com a Parque Expo, por exemplo, até que era a entidade. O PS está habituado a criar comissões, não é? Está bem, mas eu acho que neste tipo de situações é preciso uma entidade que responda e que explique porque é que está a fazer aquilo. Task force. Eu não diria uma task force, eu diria mesmo pode ser uma empresa pública focada nesta questão. Porque agora nós assistimos ao tal exercício que tu falaste há pouco, que é agora a culpa não é de ninguém, ou seja, o Presidente da República sabia, depois já não sabia. O Presidente sacudiu a água do capote de uma coisa que foi ele a querer. E lá está. O investimento público e sobretudo nos dias que correm, onde as pessoas passam inúmeras dificuldades, o poder de compra é baixo, o custo de vida está muito alto, nos dias de hoje qualquer cêntimo que é aplicado em termos públicos, se não existir uma determinada pedagogia a explicar esse tipo de investimento e a tentar explicar que haverá um retorno e haverá uma utilização que vai melhorar a vida das pessoas, as pessoas vão entrar pelo caminho da crítica fácil, até porque hoje em dia há muito mais vias para criticar, há forças político-partidárias que se interessam nesta confusão e querem esta confusão, que é para espalharem a sua doutrina e para criarem este tipo de atritos. Aqui, lá está, o processo começa mal, se calhar o processo é passado mal de Medina para o Moedas, mas depois quando chega a hora em que se tem que fazer o investimento e quando surge a crítica ao investimento, ninguém assume as culpas, e isso está mal. Ninguém assume que é um investimento que tem que ser feito para reabilitar aquela zona e que vai trazer mais valias para aquela zona. Nós chegámos ao ponto onde está a Câmara e mesmo até a própria Igreja numa parte da resposta fica um bocadinho mal, porque
percebe-se que aquilo são exigências técnicas e percebe-se que há um caderno de encargos que aquele palco tem de corresponder. Sim. E o Carlos Moedas, neste caso, quando justifica o investimento, fala desse caderno de encargos e coloca o ónus nessa questão do caderno de encargos. Mas depois a seguir a Igreja, neste caso o Vaticano, diz que o investimento é aquele dinheiro porque Portugal quis que fosse assim. Ou seja, aqui parece que toda a gente quer tirar o tapete uns aos outros e dizer, ok, nós não temos nada a ver com o assunto, mas nós temos exemplos de... Nós portugueses sempre organizámos muito bem os grandes eventos. O caso do Euro 2004 não soubemos depois medir o investimento, porque fizemos investimentos em algumas zonas onde foram maus investimentos. Temos alguns estádios que estão neste momento a dar prejuízo de milhares de euros aos municípios, porque quisemos fazer demais. Mas temos o exemplo da Expo, onde do que foi construído para a Expo, uma boa percentagem, ou quase toda a percentagem, foi reutilizada e hoje existe uma zona reabilitada que no passado era um terreno cheio de entulho. E trouxe muito investimento, para a zona. Aqui na questão das jornadas, nós temos que pensar que há efetivamente um retorno, e vai haver um retorno muito grande, um retorno que será do fluxo de pessoas, do consumo, retorno que vai para o Estado, ou seja, o IVA das coisas que vão ser compradas pelas pessoas enquanto cá estiverem, vai reverter a favor do Estado, ou seja... Só de taxa turística, pronto, basta fazer... Sim, contas, agora, nós também temos que pensar que temos que dar uma boa resposta a quem vem para cá. E será que, por exemplo, para além da questão do palco, nós temos pensado noutro tipo de situações? O aeroporto, por exemplo, será que vai conseguir dar uma resposta efetiva? Sim, mas isso não é a resposta, por exemplo, a algumas vozes que dizem porque não fazer este evento em Fátima, porque não fazer no Porto, porque não fazer em Braga. O próprio Rui Moreira fala sobre aquilo que era. O aeroporto vai receber uma parte importante das pré-jornadas. Mas... teríamos alguma hipótese de receber este evento sem ser em Lisboa? Eu não tenho dados técnicos e não te consigo dizer concretamente que esta área A, B ou C conseguiria dar resposta a tudo. O caso, por exemplo, de Fátima, está habituado a receber muita gente, está a fazer celebrações religiosas com muita gente, mas se calhar nunca teve a mesma dimensão de tantas pessoas em tão poucos dias num só sítio. O Santuário de Fátima tem uma capacidade para 670 mil pessoas. E nós estamos a falar de triplicar quase o de 1 milhão e tal de pessoas para as jornadas. Ou seja, aqui eu acho que falta, em primeiro lugar, voltando ao passado, Medina atrasou, foi, se calhar, pensou assim, falta muito tempo, vamos deixando as coisas andar. Depois, agora, entra o Carlos Moedas, tem a batata quente na mão, tem que decidir, tem que fazer as coisas, mas depois nós sabemos como é que é a política. Se ele critica os ajustes diretos do antecessor, quando ele vai para um ajuste direto, o antecessor vai-lhe cair em cima, e porque os que estavam atrás vão dizer que o palco que tinham iria ser mais barato e etc, etc. Sabemos como é a política. Agora, se calhar, antes de passarmos para o ajuste direto, devia-se ter debatido tudo ao máximo quanto às questões de tentar fazer o melhor possível com o mínimo de investimento em termos de palco. Agora, depois de fazermos a adjudicação, depois de fazermos o ajuste direto, não vale a pena estar a fazer o exercício que se está a fazer agora, de que é, vamos falar, vamos ver como é que vamos reduzir, como é que as coisas podem ficar mais baratas. Nós sabemos muito bem que depois de existir um ajuste direto, só fica mais barato se a empresa o quiser, porque a empresa tem um contrato assinado. E depois ainda há outra coisa que há bocado perguntaste, será que as jornadas ficam em risco? Imagina, se Portugal desistisse de organizar as jornadas, o contrato está assinado com a empresa, se calhar tinha de ser cumprido na mesma, e a empresa se calhar tinha que receber na mesma o dinheiro sem existir o altar palco ou o palco altar. E depois é a imagem que Portugal deixa externa para o mundo, seria terrível. Ou seja, nós portugueses, se queremos ir à festa, nós temos que vestir o fato, perdoa-me a expressão, temos que vestir o fato para a festa. Agora, se nós portugueses temos pouco dinheiro, temos que saber escolher um fato que pode nos dar para outras utilizações. E acho que
fazendo essa explicação, usando essa pedagogia para as pessoas, para os munícipes de Lisboa, neste caso, e para os cidadãos portugueses, se calhar as coisas podiam ser aceitas de outra forma. Se daquilo que lá está, o que é que vai reverter a favor da população para sempre e o que é que vai ser retirado e o que é que vai ser só para as jornadas. Acho que faltou essa parte. E depois, esta questão de não existir uma entidade com uma figura que seja o gestor máximo das jornadas para assumir as coisas e dizer assim: seguimos este caminho porque tinha de ser assim e agora vai existir este benefício para a cidade, vai existir este benefício para o país. Aqui colocamos, o Governo diz que só investe X, a Câmara diz que só investe Y, a Igreja diz que vai investir uma outra parte, mas não há ali uma entidade que seja o chapéu, que seja a cara. E nós estamos numa altura onde parece difícil para os políticos assumirem que nós vamos por ali porque vai ser por exemplo, benéfico. Pegaram há pouco no exemplo de Madrid, e em Madrid, a uma semana do início do evento, havia uma figura que era o responsável financeiro do evento, que veio prestar contas, ou seja, a uma semana do acontecimento do evento, veio dizer, ou seja, onde é que foi investido o dinheiro, com valores, até com alguns cálculos minuciosos, e uma perspectiva, uma expectativa de retorno financeiro, para a população perceber. Parece-te possível que isso aconteça em Portugal? Se eles se organizarem agora, se começarem a organizar-se nesse sentido, pode ser possível, e ao mesmo tempo acho que é exigível. Porque depois do celeuma todo que foi criado, se não se explicar tintim por tintim o que é que foi investido, o que é que retornou, o que é que vai ser desmontado e o que é que vai ficar permanentemente, e depois o que é que vamos ter que gastar na adaptação para o uso corrente e qual pode ser o uso corrente, se isso não existir, vamos ter sempre este lodo. Porque se não acontece, se a partir deste momento não há uma organização e não há figuras e caras que sejam o rosto das jornadas do início ao fim e que assumam os gastos e que assumam as decisões, nós vamos ter sempre este lodo, vamos ter sempre este passa-culpas e esta suspeição. Foi como eu disse há pouco, numa altura normal, onde as pessoas até não estão a passar as dificuldades da atualidade, falar nestes números já é preciso falar neles com pinças, mas numa altura deste género, com as dificuldades que as pessoas estão a passar, se não se fala destes números com o máximo de transparência, com o máximo de cuidado, com o máximo de pedagogia, explicação de como é que este investimento vai ser rentabilizado no futuro, no imediato e depois no futuro, há sempre prazo para confusão. E se a partir de agora quem está à frente das jornadas não começar a tomar esse tipo de iniciativas, as jornadas, aquilo que é o propósito das jornadas fica manchado por essa questão paralela. Porque nós depois temos aqui o próprio caso da Igreja. A Igreja acaba por sair manchada no meio desta questão. Sim, já se as jornadas ficarem centradas só nisto. Porque eu sou, e tenho que dizer aqui a minha declaração de interesse. Eu sou, apesar de ser alguém de esquerda, sou católico e sou praticante. Ou seja, eu não gosto de ver a Igreja católica. Gente de esquerda que é católica. Sim, mas estás a perceber aquilo que eu estou a querer dizer. Há segmentos da esquerda e há pessoas de esquerda que não são católicos e mesmo o Estado é laico, é factual. Após a implantação da República, o Estado passou a ser laico, se bem que sabemos que... Mas o Carlos Moedas disse que ainda há pouco tempo teve uma declaração a dizer que um dos principais focos de intervenção pelo qual está a fazer estes demarches, estas diligências em Lisboa, é porque acredita que será um excelente momento para o Portugal, para as finanças e para aquilo que é o comércio local, para aquilo que é a evolução de Lisboa. Sim, agora aqui a questão é, só que o problema os números que o Diário Afonso falava há pouco de investimentos noutros eventos, e falando daquilo que é o investimento nas Jornadas Mundiais de Juventude por parte do município de Lisboa, por parte do Governo, parece ajustado ou não? A ti e ao Tiago Afonso, meu. Lá está, para mim é complicado dizer se é ajustado ou não, porque há aspectos técnicos. E nós podemos estar aqui a discutir o custo do palco, mas há questões técnicas, e nós que estamos ligados à música sabemos muito bem que há questões técnicas num grande evento que têm que ser cumpridas, senão ele não acontece, senão ele não funciona, senão o propósito não funciona. Eu gostava que fosse feito com o mínimo possível de investimento.
se me conseguirem demonstrar que o mínimo possível de investimento são os 160 milhões e que esses 160 milhões potenciam muitos mais milhões para o meu país e depois uma boa utilização do espaço, eu assino por baixo e digo, ok, os 160 milhões foram bem investidos, mas tem que existir essa pedagogia, e essa pedagogia tinha que ter existido antes da confusão, porque depois da confusão é sempre muito complicado. Mas deixa-me também dizer-te, e aqui posso falar mesmo contra o governo, que é das minhas cores, isto não é só um problema das Jornadas Mundiais da Juventude. Nós, em termos de obras públicas, nós sempre tivemos esta confusão e esta atrapalhada que às vezes faz-se investimento num determinado tipo de uma obra pública e ninguém explica a importância estratégica daquela obra pública. Muitas das vezes fazemos uma obra pública e não estamos em cima dela a vigiar as derrapagens, por exemplo, e elas derrapam no tempo e por aí fora. Não estou a querer chegar a nenhum hospital em concreto militar. Podemos ir à questão do hospital militar não é um tema, mas... E pegando... Ao governo aqui uma provocação. Não, mas factualmente ao governo acabou por dar jeito ter havido esta confusão toda. Era essa a questão que eu ia colocar. Mas eu não estou mas eu não estou a dizer que ela é propositada. Aqui houve a angice de muitas pessoas que fizeram com que este tema ficasse logo na ordem do dia e os outros quase que passassem para segundo plano. Eu acho que todas as confusões políticas, tudo o que envolva dinheiros públicos deve estar sempre na ordem do dia, mas aqui, se nós não aprendermos com este exemplo das Jornadas Mundiais da Juventude que é preciso ter justificação para o investimento e explicar bem o investimento, não aprendermos isso, vamos continuar sempre desta forma. E nós daqui a uns anos, se Portugal for escolhido, vamos ter outro evento que vamos organizar, que é o Mundial, onde, se as coisas não forem bem explicadas de como é que se vai investir o dinheiro e se voltar a fazer devaneios, vamos ter outra vez a crítica a cair em cima das coisas. Só que aí veremos se realmente vamos ter a crítica da sociedade, não é, em relação ao aspecto do futebol. É isso, se calhar nem tanto, porque é futebol e há mais gente a gostar de futebol e a não querer cair em cima do futebol. Eu acho que estamos numa perspectiva... Porque foi como eu te disse no início, a discussão acabou por ir parar a um campo que é a luta dos não católicos contra os católicos, e acho que isso é o maior erro que pode existir nesta intervenção, e a própria Igreja Católica sofre com esta questão porque a Igreja Católica tem perdido fiéis e tem sido difícil captar até alguns fiéis, e depois há aquela questão de a mensagem de Jesus é uma, mas a Igreja está a fazer outra coisa completamente diferente. No meio deste lodo todo que se criou, aqueles que são contra a Igreja Católica aproveitam isto para cavalgar ao máximo. Quando se fala de futebol, as coisas são diferentes, porque aí junta-se toda a gente e acabam por fechar os olhos. Mas no caso do futebol, nós, se realmente formos organizar o Mundial, se fizermos os mesmos erros que fizemos no Euro 2004, vamos ter aí mais 3 ou 4 estádios que só não vão abaixo por vergonha, mas porque eles estão a dar um prejuízo no gigantesco. Mundial era ter 3 estádios, seria o Porto, o do Sporting, e salvo erro há mais um, não seria Braga ou Guimarães. Porque aí é uma organização conjunta. Exatamente, e agora com a Ucrânia também, mas isso é um tema que vamos falar. Nós temos que passar de tema, mas Tiago, queres dar mais algum apontamento? Para finalizar, eu acho que neste momento vivemos uma realidade na sociedade que... eu sei que és de esquerda, mas tem-se agravado ao longo destes 7 anos, que se o investimento do Estado não é feito para todos, se todos não beneficiarem diretamente daquele investimento, é porque estamos a roubar a uns para dar a outros, não é? Isto parece quase um bocadinho o filme do Robin dos Bosques, e acho que temos de perceber que às vezes mais vale investir 5 milhões bem investidos, não é? Fazer uma coisa séria e bem estruturada, do que andar a remediar, porque também somos muito, muito conhecidos pelo desenrasque, mas depois vamos avaliar a obra final e o seu aproveitamento futuro, e vamos perceber que se calhar investimos ali dinheiro e que não vamos tirar a rentabilidade daquilo. Se me perguntarem, o palco obedece ou poderá ser multifuncional no futuro?
tenho algumas dúvidas. Terá que sofrer adaptações, será de ser redimensionado? Se tivéssemos iniciado o processo logo em 2019 e fôssemos diluindo este investimento ao longo destes 4 anos, se calhar conseguiríamos fazer uma coisa bem pensada e multifuncional e que o produto final ficasse já preparado para eventos futuros. E eventos futuros, falo, por exemplo, do Rock in Rio, que se calhar poderia-se mudar para ali e ter um palco principal que iria estar sempre montado e que se calhar podia potenciar ainda mais o alcance dos espectadores que vão a este evento. Vou dar uma nota, o Parque de Bela Vista, onde é realizado o Rock in Rio, vai também ser palco de ações das jornadas, ou seja, porque nós estamos a focar-nos naquele que será o Parque Tejo, onde também ficará o Parque Eduardo VII. O Parque Eduardo VII. Que já recuou na sua requalificação, ou seja, a gênese do projeto, que era requalificar algumas zonas da zona metropolitana de Lisboa. Afinal vamos recuar porque lá está, porque alguém pôs o rabinho entre as pernas e não teve coragem de assumir, e neste caso, e não é defender o PSD, mas o Carlos Moedas, que não esteve na fotografia inicial, no palco inicial do projeto da candidatura às Jornadas Mundiais da Juventude, foi o único que conseguiu ser o homem dentro da sala e levar o projeto para a frente. Se está a agir bem, se está a agir a como tempo. Como Presidente da República a tirar-lhe o tapete, inclusivamente. Claro, não é? Mas isso já todos percebemos que o Presidente da República, neste caso, não está a cumprir as suas obrigações de Estado. Estás a dizer que Moedas foi o adulto na sala. Foi o único que realmente conseguiu pegar num projeto que não era dele, que lhe foi deixado, foi um menino nas mãos que o deixaram para ele segurar. E ele vai querer levá-lo até ao fim, até porque está a sua imagem em causa, mas acho que... Isto é um investimento em causa, que é como eu digo, há contratos assinados, se por acaso as coisas... uma imagem se por acaso as coisas não avançassem, as empresas tinham direito a ser ressarcidas pelo incumprimento desse mesmo contrato. Mas lá está, se tivéssemos iniciado, se Medina tivesse iniciado um investimento e diluído pelos orçamentos anuais da Câmara Municipal e o próprio Estado diluído este investimento, porque lá está, se investimos vamos escolher, ou pelo menos temos essa perspectiva. Acho que Portugal não pensa a longo prazo, nem pensa a médio prazo, é ir reagindo segundo as situações que aparecem, e estamos a falar de uma maioria absoluta de um ano que os resultados não são assim tão bons como seria expectável no início, porque não tem oposição direta, mas acho que tem uma oposição interna que às vezes é pior do que aquela que estava na altura da Geringonça. Só mais tem uma última frase, José Marinho, mesmo muito rápido. Eu acho que já fomos resumindo um pouco aquilo que é este tema, o que é esta discussão. Eu espero que no final de contas tudo se encaminhe e que as Jornadas Mundiais da Juventude sejam um sucesso, porque vão dar um retorno muito grande, e o Governo terá condições, com aquilo que vai ganhar com o IVA e por aí fora, e para poder distribuir o investimento que acontece em Lisboa, mas depois poder distribuí-lo também por outras zonas do país, porque estamos a falar investir de 300 e muitos milhões de euros esperados de receita, e é como eu estou a dizer, o próprio Estado podia ter pensado nesta questão das jornadas para resolver outros problemas estruturais, como a própria questão do aeroporto, que continua a ser um problema e que pode dar problemas no acolhimento das pessoas todas que vão vir para cá, para Portugal. Já vamos falar de Pedro Nuno Santos. Aqui claramente que falamos então... Ele tentou resolver alguma coisa, não seria se calhar era a solução certa e... Vamos passar então ao próximo tema. Posso só terminar este tema? E acho que é muito rápido. Tem que ser muito rápido. Acho que é importante também, nós estamos aqui a falar do impacto económico das Jornadas Mundiais da Juventude, mas também não nos podemos esquecer do impacto imaterial que este... A própria questão espiritual, por assim dizer. Sim, também. E a envolvência dos jovens, porque muitas vezes são esquecidos em vários setores da sociedade, e têm aqui um papel primordial de se poderem potenciar e poderem crescer e poderem acolher outras culturas e poderem crescer. E também não podemos esquecer que a imagem que deixarmos nesta semana de agosto vai transparecer a vinda ou não dessas mesmas pessoas, e o passa-palavra, não é? Porque
E é melhor do que qualquer prémio de Best Destination, etc. Exatamente, e para isso não foi necessário investir 15 mil euros. Vamos agora passar ao próximo tema. Temos de ser um bocadinho mais breves nestes dois temas. Mas José Amorim, pela primeira vez desde 2017, o PSD está à frente do PS. Nesta altura, os sociais-democratas chegam aos 30,6% contra 26,9% dos socialistas, e é a primeira vez que tal acontece em estudos de opinião deste género. Há claramente aqui também um ponto que é importante dar nota, que é, há aqui uma avaliação negativa por parte do Governo, são uma queda de praticamente 9 pontos percentuais, mas o PSD sobe apenas 0,2. Como é que vê estas sondagens? Qual é que é o papel destas sondagens até para aquilo que pode ser a posição de Montenegro? Poderá ou não começar a virar agora o discurso para tentar fazer cair o Governo, mas ao mesmo tempo, por isso é que eu disse que já vamos falar de Pedro Nuno Santos, isto pode dar peso a Pedro Nuno Santos para na luta interna? Aqui, indo por partes, relativamente ao Luís Montenegro. Mas temos que cancelar um bocadinho, por isso é que eu meti logo as cartas em cima da mesa. Sim, apesar do PSD crescer, ele não cresce muito, cresce 0,2, ou seja, significa que se calhar a mensagem de Montenegro como alternativa não está a ser tão clara, óbvia e evidente como poderia de ser. Aqui esta passagem para a frente por parte do PSD acontece porque o PS cai a pico, ou seja, perde 9 pontos percentuais nesta sondagem, dilui completamente a maioria absoluta que ganhou há um ano atrás, e é a primeira vez, salvo erro, em sondagens deste género que o PSD aparece à frente do PS desde 2016, ou seja, estas trapalhadas todas deste ano de governo, estes casos, esta confusão, esta quase luta interna também, conseguiu deitar abaixo por completo nesta sondagem e nesta consulta ao público aquilo que era a vantagem que o PS tinha. Agora, eu se estivesse no lugar de Montenegro, se calhar ficava preocupado porque tinha que fazer mais alguma coisa para conseguir crescer mais, porque se ele não consegue crescer pelo PSD como uma alternativa, só consegue estar ali à frente porque o PS cai a pico, significa que alguma coisa também não está bem, que não está a conseguir chegar ao eleitorado, porque depois temos a seguir o próprio Chega, que aparece como terceira força política, que passa para 14%, aumenta 5 pontos percentuais, e se calhar muito possivelmente alguns destes 5 pontos percentuais que estão aqui a responder ao Chega, que votariam no Chega, se calhar até eram eleitores que iriam votar ou que poderiam votar PSD, mas acham que o Montenegro nos está a mostrar como alternativa. Vou dar aqui algumas notas. Em Cidade Liberal, então, registra um score de 8%. O CDS, mais uma vez, não insurge nas intenções de voto. O Bloco de Esquerda cresce 2 pontos percentuais, fica então com 5,6%. O PCP continua a escorregar e fica com 2,2%, continua a cair. O LIVRE e o PAN, apesar das quedas, mantêm-se estáveis, na casa entre os 1% e 2%, e claramente aqui com a possibilidade, principalmente elegendo nos centros urbanos, com a possibilidade de, se fossem as eleições daqui a meio ano ou um ano, sonhar com manter pelo menos o LIVRE e o PAN são casos de nicho, ou seja, os centros urbanos permitem-lhes conseguir eleger deputados com menos votos, por exemplo, do que aqueles votos que o CDS teve nas últimas legislativas. Por isso são dois casos que se mantêm ali estáveis. Agora, à esquerda, o Bloco, estes 2 pontos percentuais que a CDU perde, certamente são aqueles 2 pontos que o Bloco acaba por ir buscar, e lá está o CDU, ou neste caso o PCP, tem que olhar para estas sondagens e perceberem que caminho é que querem trilhar para conseguirem recuperar. Já vamos à luta interna dentro do PS. Eu vou só pedir aqui ao Tiago Afonso também uma primeira análise e breve, o mais breve possível, àquilo que são as sondagens e o posicionamento dos partidos neste caso, ou seja, o PSD parece-te que continua sem convencer o eleitorado? Eu acho que temos de analisar realmente para estes dados e principalmente o Bloco Central PS-PSD, que dos 50 anos que reuniam à volta, ou começaram com 80% da intenção de voto, neste momento juntos chegam aos 56%. Ou seja, há uma dispersão da intenção de voto para os extremos, e que já temos vários países da União Europeia, que no caso de França, Grécia e Itália, que veem aqui os grandes partidos a Hungria,
E acho que Portugal, com este crescendo do Chega, acho que devia realmente perceber, não é? Olhando para o Congresso deste fim de semana, o que é que te parece esta ideia de um partido de um homem só? Foi o Congresso do Chega em Santarém, quase mensagens de amor também o Congresso André Ventura, desculpa, obrigado. E aqui claramente deixa-me dar só aqui outro ponto, que é até que ponto é que poderá também esta mensagem de André Ventura de dizer que conchega apenas no governo, poderá haver uma marcação. Como é que Montenegro não consegue descolar da imagem do Chega? Poderá também fazer isso, estar aqui refletido nas sondagens? Já nas legislativas tivemos, ou seja, as sondagens apontavam, ou melhor, não davam a conhecer a maioria absoluta do PS e o medo, se calhar, de muita população de esquerda ou direita, na possível coligação do PSD com o Chega, se calhar foram às urnas e fizeram ditar este mesmo resultado que temos há um ano atrás. Acreditas que o PSD coligaria com o Chega? Eu muitas vezes, demasiadas vezes tenho medo do poder, não é? Porque lá está, todos querem sentar na cadeira real, mas esquecem-se das consequências e acham sempre que, e mesmo André Ventura faz transparecer numa imagem fofinha, acho que foi assim o termo utilizado por alguns meios de comunicação social, e esta eleição com 98,2% dos votos também não faz transparecer muitas vezes aquilo que internamente acontece, porque, ou seja, as pessoas que lá vão já foram previamente selecionadas para ditar aqueles resultados. E as fações da oposição, praticamente todas elas ou passaram novamente para o lado do André Ventura ou já saíram. Um dos fundadores, por exemplo, do partido, na semana do Congresso, acabou já afastado por sair. Ou seja, a grande parte das vozes que se levantam contra o André Ventura são autenticamente cilindradas internamente no partido e acabam por sair do partido, ou então algumas delas, se calhar, como querem chegar a determinados lugares, acabam por mudar novamente a opinião e encarreirar pela linha novamente do líder. Eu acho que neste momento o PSD só tem um caminho, que é demarcar-se totalmente da extrema-direita e definir-se como oposição, não é? E definir que realmente poderá ser uma alternativa governativa ao país e definir claramente aquilo que quer para o país e apresentar essas mesmas ideias. Porque neste momento, ou seja, o eleitorado tem crescido para o lado Chega, porque se calhar são dos únicos que nas Assembleias da República conseguem demonstrar que realmente estão contra muitas medidas do Agora também só há uma por mês, portanto facilita o trabalho ao governo. Tivemos algumas agora por causa destes casos recentes que sim, mas era aqui uma pequena bicada. Mas aqui o próprio Chega acaba por conseguir capitalizar esse tipo de discurso, porque consegue barrar mais alto que os outros, consegue marcar a agenda e o PSD, como principal partido da oposição, era o partido que tinha que conseguir marcar a agenda, e se calhar o tipo de líder parlamentar que tem não consegue fazer essa marcação de agenda, porque se nós formos analisar concretamente, hoje em dia, quando vemos uma reportagem sobre o debate na Assembleia da República, nós de 5 minutos dessa mesma reportagem temos se calhar 2 minutos e meio com berros do André Ventura sem conteúdo nenhum, e a serem respondidos também conversa que não interessa a ninguém, a marcar aquela reportagem, e depois se calhar o debate concreto sobre ideologia política e sobre medidas concretas por parte de quem está no governo e depois por parte de quem está na oposição, isso não aparece quase nada. Voltando a centrar aqui um bocadinho também até no nosso tema de conversa, e voltando a dizer que temos mesmo que acelerar, mas José Amorim, como é que vês também estes resultados a nível interno dentro do PS, olhando para aquilo que tem acontecido nos últimos tempos internamente também, e claramente com Pedro Nuno Santos à cabeça, numa facção que poderá aproveitar estes dados
para ajudar Montenegro a fazer cair mais cedo o governo? Eu acho que o Pedro Nuno Santos não faria isso. Não é do interesse dele também destruir por completo o capital que o PS foi ganhando em termos de intenções de voto. Agora, é óbvio que quem está noutra facção e noutra linha e queira suceder ao António Costa fica com algum elado depois de perceber que a própria avaliação que os portugueses fazem, porque esta sondagem, para além da intenção de voto, questionou acerca da opinião dos portugueses quanto à forma do primeiro-ministro estar a gerir o governo, e 63% reprovam essa forma como está a gerir, ou seja, o perder de capital pode dar mais peso a uma outra linha que não é uma linha tão próxima da linha do António Costa, mas estando o António Costa à frente do governo e tendo maioria absoluta, só ele é que consegue ditar ou não o futuro daquilo que acontecerá à linha de sucessão dele. Se ele continuar a não dar outra roupagem ao governo e a conseguir resolver estas questões, será muito difícil internamente a própria linha dele conseguir vingar, porque a linha de oposição interna ganha outro capital, ganha outro peso. Por exemplo, nós acabámos de ter a questão do questionário e esta semana já tivemos novamente um problema com a Ministra da Agricultura e uma nomeação de uma figura que está num processo onde a senhora foi acusada, mas o processo pelos vistos tem erros e vai ser novamente julgado, mas nomeia-se na mesma pessoa, quando, por muito que legalmente haja o princípio da presunção de inocência e o primeiro julgamento tenha tido erros, se calhar mandava à prudência que não se fizesse aquela nomeação, porque fazendo aquela nomeação era dar novamente mais armas à oposição para atacar, e depois quem é que ganha mais com isto? É o lado extremo, é o lado que diz que todos comem do mesmo tacho, porque o André Ventura no Congresso, enquanto dizia que queria ser parte integrante de um governo que neste momento só o poderia ser com o PSD a vender eleições, ao mesmo tempo estava a dizer que o PSD come do mesmo tacho do que o PS, ou seja, eu acho que os partidos do centro não estão a ser inteligentes na forma como estão a analisar a atualidade. E não estão a ser inteligentes na forma de analisar as próprias populações, porque hoje em dia a forma de informação das pessoas é completamente diferente daquela que era há 20 ou há 30 ou há 40 anos atrás. E eu acho que os partidos do centro não estão a perceber a forma como as pessoas hoje em dia olham para as notícias e para este tipo de notícias de casos e de casinhos, porque começa a ser por demais evidente que está-se a dar armas àqueles que dizem que são todos iguais. Porque eu ontem, por exemplo, ouvi o André Ventura a dizer que a solução para conseguir pagar o tempo integral aos professores era pegar no desperdício da saúde. Ora, se nós temos desperdício na saúde, o que nós tínhamos que fazer era fazer com que o dinheiro, que se calhar não está a ser tão bem usado na saúde, fosse usado na saúde, mas para melhorar a saúde. Mas nós estamos a criar coisas deste género e casos como esse da Ministra da Agricultura, dessa nomeação, acho que é outra ingenuidade completa. Dar a sua visão só muito rapidamente relativamente a que ponto estes dados podem dar força à oposição interna de Costa, sendo que os seus seguidores estarão ali por perto no governo. E não nos podemos esquecer que a oposição interna de António Costa é de uma ala mais esquerdista, não é? E que poderá colocar em causa algumas coisas que nós damos por certas e adquiridas, e também é interessante um dado que, ou seja, o PSD ficou atrás apenas no eleitorado feminino e dos mais pobres, ou seja, o aspecto social e o crescendo da pobreza em Portugal também faz com que aqueles apoios que os mais desfavorecidos vão recebendo, que permita que o PS ainda se mantenha no poder e que tenha algum benefício nestas sondagens. Por isso E uma parte da quebra também tem a ver com a contestação de algumas classes, como é, por exemplo, o caso dos professores, onde também é um segmento de eleitorado que normalmente costuma votar PS, ou seja, isto há essa conjunção, ou seja, os mais desfavorecidos se calhar seguram ali ainda a queda,
não é tão abrupta quanto podia ser, mas uma boa parte da queda também veio desta questão dos funcionários públicos e dos pensionistas, neste caso professores, que não se sentem neste momento confiantes no PS por lhes terem falhado em alguma coisa. Quando tivemos a geringonça, não é? Tínhamos os sindicatos calminhos, porque dava jeito ao governo que assim o fizessem. Agora não estando a extrema-esquerda no poder, os sindicatos estão em força e é o caso dos médicos, também estão agora a mudar o seu bastonário, é o caso dos professores, é o caso dos enfermeiros. Ou seja, a contestação social é cada vez maior e claro, eu acho que a população está tão efusiva que qualquer coisinha, seja ela ligada à religião, seja ela ligada ao futebol, seja o que for, faz com que a panela transborde e que tudo venha cá para fora e que se diga o que se quer e o que não se quer e vale tudo, menos tirar dentes. Nós vamos continuar a acompanhar estas sondagens, nota quase para 30 segundos, mas falar sobre o último tema, que é a assistência dos Leopard à guerra na Ucrânia. Muito rapidamente, José Amorim, apenas então uma nota, vamos continuar a acompanhar a evolução da guerra na Ucrânia, não desarma ou não há sinais de abrandamento ou de haver alguma pacificação neste conflito? Sim, não há sinais e não se prevê que essa pacificação aconteça num curto ou até médio prazo, porque o que se está a perceber é que as coisas se calhar vão continuar nesta linha e até poderão escalar mais. Só não escalarão para uma guerra mundial mediante a forma como as entidades e os outros países vão gerindo esta questão de fornecimento de armas à própria Ucrânia, porque a Ucrânia neste momento pediu também F-16 e o presidente americano taxativamente disse que não iria fornecer os F-16, porque lá está aquele receio do ataque ao território que seria legítimo, porque a Ucrânia foi invadida pela Rússia, mas há aquele lado mais frio do mundo que quer evitar que o conflito alastre para outros países. Agora, a pressão que se fez sobre a Alemanha, sobretudo, iria resultar nesta cedência dos Leopard, que poderão voltar novamente a equilibrar, por assim dizer, as forças de combate no terreno. Agora, esforços de paz neste momento não há muita coisa a acontecer e temo que nos próximos tempos as coisas não evoluam positivamente nesse sentido. A posição dos aliados, não é? Tem sido fornecer principalmente meios de defesa e não de contra-ataque. Por isso vemos a cedência dos Leopard 2 e não vemos a cedência dos F-16 e de outro tipo de armamento. Os F-10 também, que era outra solicitação. E outro tipo de armamento que a Ucrânia tem pedido, tem solicitado e não tem sido cedido, porque lá está, há sempre este receio, desde o início que há o receio de uma guerra nuclear e de um alastrar desta guerra que está neste momento cingida a 2 países, mas que poderá ter proporções na Europa e não só. Por isso, aqui também é importante perceber que, ou seja, Portugal ainda não percebeu muito bem se vai enviar, o que é que tem para enviar e se ficará apenas pelo envio de manual de instruções porque percebemos que o investimento feito em 2008 dos 37 carros de combate, afinal só uma parcela muito pequena é que está em boas condições, o resto está em linha amarela, não é? E há muitos, demasiados, em linha vermelha, e não temos sequer uma unidade completa de carros de combate. E estarmos a ceder aquilo que não temos, não é? Também fica aqui em causa muitas vezes a nossa segurança. Por isso esta dualidade de dar ou não dar e o que dar, vamos ver os próximos episódios desta guerra e do impacto que tem em Portugal. Estamos mesmo a terminar, vamos então ao melhor pior da semana, José Amorim, começamos por ti. Olha, melhor da semana, coloca aqui o concerto de encerramento das Fogaceiras e o concerto com as 4 bandas filarmónicas em conjunto com os UHF, e depois tem aqui algumas menções
honrosas que queria deixar, desde logo à Bárbara Timo, à Patrícia Sampaio e à Rochelle Nunes, que a Bárbara Timo e a Patrícia Sampaio, medalhas de ouro, a Rochelle Nunes, medalha de prata no Grand Prix de judo, que aconteceu aqui em Portugal, que é a primeira etapa do circuito mundial. O judo português tem passado por processos atribulados, sobretudo no que a Federação diz respeito, mas é importante realçar estes resultados. Tenho também uma menção honrosa para o meu clube, que é o Futebol Clube Porto, finalmente ganhou uma taça da Liga depois de tantas edições. No pior da semana, coloco aqui o imbróglio e a discussão que existiu à volta das Jornadas Mundiais da Juventude e da questão do palco, e o arremesso de tochas na final da taça da Liga também. Tiago Afonso? Só uma nota, pronto, dar as boas-vindas É o melhor e pior ou é já as nossas finais? O melhor para mim vamos poder ter o Carnaval, não é aquilo que nós nos lembramos, e há várias freguesias aqui do nosso concelho que são muito características pelos cursos carnavalescos e que vão poder voltar àquilo que eram as suas tradições. Já vemos a mobilização da população em prol desses eventos. Pronto, para mim o pior da semana é este caso à volta da Secretária de Estado da Nomeação da Agricultura. E uma coisa, pelos vistos não vamos ter maternidades a fechar para já. Por isso esperemos que assim fique, porque precisamos de condições, precisamos que realmente exista eficácia dos investimentos e que não sejam direcionados para outros fins, porque sim, os professores precisam, mas não precisam de roubar a outros lados para serem ressarcidos do seu trabalho. Para terminar, notas finais, Zé. Olha, nas minhas notas finais queria deixar aqui um abraço à Ana Cristina Pires, que foi nomeada para um prémio internacional, um prémio nacional, já me ia enganar, Ativa Mulheres Inspiradoras na categoria de ciência. Ela é natural da minha terra, que é São Pais de Oleiros, é uma cidadã feirense, por isso queria deixar-lhe aqui um abraço e queria só deixar aqui um pequeno reparo que já esteve aqui connosco no programa, já veio cá, já veio cá por uma ocasião, se calhar pode vir cá mais uma outra ocasião, não sabemos, e queria para terminar mesmo uma nota muito rápida que está relacionado com um alerta que algumas pessoas do associativismo me fizeram e pediram-me para falar sobre esta questão aqui, que está relacionada com as reportagens fotográficas e de filme das fogaceiras, que nas últimas edições, ou numa boa parte das últimas edições, na captação desse mesmo cortejo, têm deixado um bocadinho de parte as associações que se fazem representar com os estandartes, e sendo isto uma festa do Conselho e da unidade do Conselho, e sendo elas convidadas a estarem presentes, numa próxima edição, acho que é importante também nessas mesmas reportagens não se esquecerem, por assim dizer, pode não ser, ou de certeza que não é propositado, mas darem também um bocadinho de atenção a essa parte, que acho que também é uma parte importante das fogaceiras. Para terminar, agradecendo a tua presença, Tiago, as nossas finais. Eu só queria mesmo agradecer o convite, é sempre uma honra cá estar. E eu sei que já iniciaram funções, mas desejar os maiores sucessos à nova direção do CIRAC, que começou em 3 de janeiro, e que terão todo o sucesso, e são jovens, o Fausto Sá e o Carlos estão preparados, já estão na gênese do CIRAC, já estão neste projeto há vários anos, era para lá muito, muito novos, e é bom ver este dinamismo do associativismo, e não nos podemos esquecer deles, seja nestes eventos tradicionais do Conselho, e também em todos os apoios que necessitam, porque não é fácil, cada vez é mais complicado estar à volta do associativismo, e se não pudermos dar de vez em quando estes miminhos, nem que sejam fotográficos, não faz sentido andarmos aqui a alimentar aquilo que iniciou a nossa democracia e que revolucionou Portugal e que nos faz levar para a frente.
Obrigado, José Mourinho, obrigado também, Tiago Afonso, é um gosto estar aqui, um abraço para o Carlos Seixas, foi o nosso Governo de Opinião. Regressamos já daqui a pouco com sintonia de ataque dedicado aos campeonatos nacionais, vai ser uma curtíssima pausa, já regressamos, não saia daí.